Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia para todos vocês que acordaram bem cedo hoje, nessa terça-feira, dia 7 de maio. Que bom ter a sua companhia em mais um momento para o nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Sejam todos bem-vindos a esse momento especial de estudo da Bíblia, onde estamos aprendendo mais a respeito do grande conflito entre o bem e o mal. Estamos na nossa sexta lição e esta semana o nosso estudo se deteve um pouquinho mais em Apocalipse, capítulo 11, onde estamos estudando sobre as duas testemunhas. Essa semana já identificamos essas duas testemunhas como sendo o Antigo e Novo Testamento. Hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre as duas testemunhas são mortas. Vimos ontem os tempos proféticos, né? O período de 1260 anos, em que essas testemunhas estariam vestidas de panos de saco ou cinza. Fala justamente sobre um período de provação, né, pelo qual passaria, ou de perseguição à palavra de Deus. E hoje, sobre uma atitude, um ataque que provocou a morte, né? Elas são mortas. Mas, como veremos, não é uma morte definitiva. Por isso, você é muito bem-vindo. Um abraço a todo mundo que já chegou por aqui. Que Deus possa abençoar vocês. Eliane Ataíde, lá de Niterói, no Rio de Janeiro. Valéria Lopes, Alexandra Mauad, de Altamira, no Pará. Esse ano vamos estar aí na Campal, no Pará, né? Na Campal de... como é que é o nome do local lá, gente? Araguaia, né? Campal do Araguaia, no Pará. Esse ano a gente vai estar com vocês por aí. Tá bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Hoje vamos então estudar essas duas testemunhas são mortas. E a lição trouxe para nós aqui o texto de Apocalipse 11, versos 7 a 9. Quero ler com você. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, falando das duas testemunhas, né? O Antigo e Novo Testamento, a besta que vem do abismo os atacará. Quem é a besta que sobe do abismo? A lição diz que é Satanás. Irá vencê-los e matá-los, mas como eu já falei há pouco, não é uma morte definitiva. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada de Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Interessante que a gente viu ontem o período onde as testemunhas estariam vestidas de pano de saco, e a gente falou que isso começou em 538, quando Justiniano entregou a autoridade civil, política e religiosa ao Papa Vigílio. Começava então o período de domínio da Igreja medieval, que se estendeu até 1798, quando, por ordem de Napoleão Bonaparte, o general Berthier prende o Papa Pio VI, que é levado para a França, aonde ele morre. Então, assim, a prisão e morte do Papa Pio VI marca o fim da autoridade papal que durou 12 séculos. O profeta Daniel havia previsto esses eventos no final de 2.300 anos, do ataque às escrituras, e a besta que surge do abismo, ou do poço sem fundo, que é Satanás, declara guerra às escrituras. Esta guerra, segundo Daniel, Apocalipse 11, duraria 3 anos e meio. 3 dias e meio, em profecia, 3 anos e meio. Isso tem a ver com os ataques à autoridade da Bíblia que a Revolução Francesa efetuou. A Revolução Francesa começou em 1789 e o governo estabeleceu oficialmente o culto à razão como uma religião ateísta para substituir o cristianismo. Então, o Festival à Razão foi realizado. No dia 10 de novembro de 1793, as igrejas foram transformadas em templos para a razão e uma mulher foi entronizada como sendo a deusa da razão.
as Bíblias foram queimadas nas ruas, Deus foi declarado inexistente e a morte como um sono sem fim. Ou seja, tudo findaria com a morte. Satanás usou homens e mulheres ímpios para atacar a palavra de Deus. Mas, como diz o verso 8 de Apocalipse 11, os corpos estariam retirados na terra, mas não seriam sepultados, e eles seriam colocados na praça da grande cidade, que se chama Sodoma e Egito. Por que essas duas cidades são mencionadas aqui? Sodoma, porque era um local de imoralidade. Daí vem a palavra sodomismo, né? Que tem a ver com a perversão sexual. Já Egito era a cultura que negava o Deus verdadeiro em troca de seus deuses, de seu politeísmo. A Revolução Francesa, ela ataca a palavra de Deus, prega o ateísmo e prega a imoralidade. É por isso que essas duas cidades são colocadas aí. Com relação aos corpos das duas testemunhas não serem sepultadas, isso tem a ver com não seria uma morte final. O ateísmo esteve no seu auge na Revolução Francesa por cerca de 3 anos e meio. Esse período de 3 anos e meio é bem definido na história. 26 de novembro de 1793, quando, por um decreto, Paris aboliu a religião, foi a Assembleia Nacional Francesa que tomou esse voto, e durou até 17 de junho de 1797, data em que o governo francês removeu suas leis religiosas restritivas. Ou seja, quando liberou-se e quando se declarou a nação uma nação sem Deus, que uma nação ateia, que não cria na existência de Deus, o que você passa a ter? Você passa a ter uma sociedade que mergulhou completamente no abismo da depravação. Paris e outras cidades, a imoralidade cresceu tanto, a violência. As pessoas não estavam mais preocupadas em trabalhar, que parecia ser o fim da nação francesa. Até que eles tiveram que reconhecer que esse caminho estava errado. Voltaram atrás, colocaram as instituições religiosas como necessárias ao bem-estar e à ordem da nação. Então, esse foi o fim dos 3 anos e meio desses ataques. As escrituras, as duas testemunhas, foram mortas e colocadas os corpos em praça, mas não foram sepultadas. Por quê? Porque elas reviveriam. É o que nós veremos amanhã. A ressurreição, né? A ressurreição das duas testemunhas. Mas esses eventos da Revolução Francesa, quando a nação da França se declarou uma nação ateia e a religião foi banida, trouxe sérias consequências para toda a nação. Ellen G. White tem um capítulo, um grande conflito, que fala sobre isso, e eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, que vai ser muito bom você acompanhar. Inclusive, a lição dessa semana, ou desse trimestre, tem trazido vários capítulos indicativos, né? E agora os capítulos 12 e 17. Eu vou deixar aqui esses 2 capítulos que eu gravei do grande conflito na descrição do vídeo para você se aprofundar mais nesse assunto, tá bem? Então, que Deus possa nos ajudar e que nós possamos ver nesses ataques à palavra de Deus a obra de Satanás, de tentar tirar de nossas mãos, da mão do povo, a palavra de Deus, que é o único guia seguro que nós temos para a nossa vida. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque temos em nossas mãos as duas testemunhas. Ao longo de 1260 anos, elas foram atacadas e finalmente mortas, mas o Senhor não permitiu que elas ficassem mortas. Por isso, nós temos a Tua palavra hoje em nossas mãos, que nós possamos aproveitar o tempo máximo que tivermos para o contato e o aprendizado com elas, porque as Escrituras nos revelam Jesus e nos mostram o caminho da salvação. Fique conosco nesse dia, Pai, nessa terça-feira. Nos acompanhe em cada momento. Abençoe cada amigo, cada amiga que ora comigo agora.
que o Senhor possa também estar com eles. Tudo isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos amigos, por esses momentinhos que passamos juntos aqui. Que você tenha um dia muito feliz e abençoado. Não deixe de assistir a esses 2 capítulos do Grande Conflito, que eu vou botar na descrição também. Você vai se aprofundar muito mais com relação a esses temas. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.